falar do Cid Moreira, gente? Começa logo mais. Aliás, eu achei bonita a homenagem ontem no Jornal Nacional. Vocês viram? Quando terminou a reportagem, pra quem não viu, a câmera apareceu aberta na redação, já bem escura, né? Com uma ou outra luzinha azul acesa, aquela luz que marca a linguagem visual da Globo. A Renata Vasconcelos e o William Bonner já não estavam mais presentes. Só o Cid Moreira, né? Numa imagem colorida que foi se tornando preto e branca num telão, o rosto dele bem grande. E aí ouviu-se o boa noite, né? Tradicional do Cid. Foi bonito. Começa daqui a pouquinho o velório aberto ao público no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Cid morreu aos 97 anos de insuficiência renal crônica, falência múltipla de órgãos, depois de uma internação de 29 dias. Quem tem os detalhes é Gabriela Morgado. A segunda cerimônia de despedida ao jornalista Cid Moreira acontece na manhã de hoje no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Amigos e familiares vão ter uma cerimônia restrita das 8h30 às 10 da manhã, quando o velório será aberto ao público, até 1 da tarde. Um primeiro velório aconteceu ontem em Petrópolis, na região serrana do Rio, onde Cid estava internado com insuficiência renal. Por 26 anos, o comunicador foi símbolo do Jornal Nacional, com seu boa noite. Boa noite. Cid Moreira ainda foi a voz para os programas da Rede Globo da vinheta da Copa do Mundo de 2010, que fazia referência à bola Jabulani. Jabulani. O sepultamento vai acontecer em Taubaté, interior de São Paulo, onde Cid nasceu. Em entrevista ao jornalista Milton Neves, em 2019, Cid Moreira lembrou de quando foi contratado pela Rádio Bandeirantes ao ser notado pelo então presidente da emissora, Rebelo Júnior. Ele contou que a oportunidade surgiu ao substituir um repórter que havia ficado afônico em Taubaté. Eu estava na rádio lá em Taubaté e ele ficou afônico e eu substituí. Ele me pediu substituir. Quando terminou, o Rebelo Júnior, que era o presidente da Rádio Bandeirantes na época, ouviu a minha transmissão e falou: vem para cá que eu quero te contratar. Na época eu não podia, porque eu estava concluindo um curso no colégio. Falei, quando terminar eu vou. Na época a Bandeirantes saía do ar, eu acho que às 1 da manhã, ou à meia-noite, não me lembro, e voltava às 7 da manhã. Soava um gong, bom, daí eu entrava no ar, BR-RH9, Rádio Bandeirantes, São Paulo, a mais popular emissora paulista. Hora certa, Valadão, em Taubaté, 7 horas. A gente ouviu ontem aqui também o diretor de TV, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que diz que o Boa Noite, que virou uma marca registrada do Cid Moreira, nasceu como uma maneira de tornar o fim do Jornal Nacional mais leve para os espectadores. O executivo afirmou que a ideia partiu do jornalista Armando Nogueira, depois dos dois constatarem que o noticiário terminava muito pesado na passagem para a novela. E explicou que Cid Moreira entendeu a intenção e conseguiu dar um toque especial para uma expressão de apenas 2 palavras. E precisava terminar de um jeito mais macio, mais suave. Eu vou entrar com a novela depois. Eu não quero entrar com notícia triste. Então a Amanda falou: vamos fazer um boa noite, mesmo depois de todas as coisas que a gente apresenta, boas ou negativas, a gente faz um boa noite. E o Cid entendeu isso e fez é muito difícil você colocar uma inflexão em duas palavras. Boa noite. E ele conseguiu. Que engraçado isso, curioso, né? Quando a gente pensa que o Boa Noite foi um marco, né? Pela voz, pela forma como ele colocava a sua voz, né? Mas sem imaginar que isso foi discutido e que foi uma mudança muito importante, né? No jornalismo, na apresentação de telejornal. Imagina que coisa mais impessoal. Hoje a gente fala, mas como assim não falava boa noite, né? E depois virou um marco e tal. Eram tempos tão diferentes. Hoje a gente tem tanta liberdade, a gente faz meio que o que der na telha, né? Que bom que é isso, né? Que bom que é espontâneo assim. Mas era a época da ditadura, né? Ele tinha que se preocupar com o conteúdo e também com a forma, porque tudo era vigiado.
Então eram tempos muito diferentes, né? Mas as Esses mudanças no Jornal Nacional sempre foram mais lentas, né? Sempre. Sempre aconteceram de uma maneira mais paulatina. Até o Boechat se divertia com isso, lembra? Ele apresentava o Jornal da Band e ele tinha os seus acessos de Boechat da Band News na bancada do Jornal da Band. Lembra do robô? O Boechat montou um robô para encerrar um jornal no lugar. Um robô tosco ali, uma vassoura, uma lata de tinta e uma peruca. Ou quando ligou para a mãe, para dona Mercedes, na bancada. Então ele tinha essa galhardia que era muito difícil. E ele falava, ele se divertia porque ele lia nas colunas de TV, né? O Jornal Nacional está mais leve. Agora, enquanto a Renata lê a notícia, William Bonner olha pra ela. Não era nem a Renata, era a Fátima, né? O Boechat, fizeram o cara olhar pra esposa. Nossa. É difícil, né? Então, parece estranho e absurdo pra nós hoje, mas deve ter sido um fuzuê. Isso deve ter chegado à sala do Roberto Marinho. Colocamos um boa noite ao final do jornal? Sim, Será que isso não claro. torna muito pessoal o noticiário? Papapá. E foi isso que o Boni contou pra gente. Cara, interessantíssimo, né? E tinha que ser ele. A gente conversou com o Boris também, o jornalista Boris Casoy, que disse que o colega de profissão foi o porta-voz do jornalismo e do telejornalismo bem feito. Estávamos com o prefeito de Taubaté, no automóvel desse prefeito de Taubaté. E aí eu comecei a conversar com o secretário, e o motorista identificou a minha voz. E aí eu disse, o senhor é locutor de rádio? Sim, sou da Rádio Eldorado. Ele disse, o meu filho é locutor de rádio, o senhor conhece? É o Cid Moreira. O pai do Cid Moreira era motorista oficial da prefeitura, do carro do prefeito de Taubaté. Eu estou falando de 1968, por aí. E eu fiquei com isso na cabeça, dessa origem humilde do Cid Moreira. Por meio de nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente Lula lamentou a morte de Cid Moreira. Ele descreveu o apresentador como uma voz única e potente e ressaltou o legado dele no jornalismo e na televisão brasileira.